Vamos orar então, para nós começarmos. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Te agradecer porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui, Pai, e pedir que o Senhor esteja nos ensinando pelo Teu Santo Espírito, para que possamos adorá-lo como Deus que o Senhor é. Te agradecemos e te pedimos isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então para nós começarmos a estudar Hebreus, eu queria antes dar uma informação para vocês. Foi feita uma pesquisa mundial na área de educação. Não abram a Bíblia ainda, isso não é nada de Bíblia. E constatou-se que de uma aula expositiva, né, normalmente se guarda dessa aula, depois que nós saímos e ao término dessa aula, cerca de 30% do que foi falado. Sabiam disso? 30%, é isso mesmo? 30% do que foi falado numa aula expositiva, né? E pasmem vocês, depois de 3 a 4 semanas, sabe quanto se esquece desses 30%? 90%. Vejam vocês já pararam para pensar nisso? Vocês acordaram hoje de manhã para que daqui a um mês vocês tenham guardado 3% do que foi dito hoje de manhã. Se vocês tivessem essa informação ao acordarem hoje, talvez vocês virassem para o outro lado e continuassem dormindo, não é? Ora, então por que estamos aqui? Vamos fazer um teste? Vamos ver se isso é verdade mesmo, se isso é fato. Quais foram os temas de escola dominical de janeiro e fevereiro desse ano? Isso, muito bem. Quase ninguém lembrou, né? Ruth, né? Estamos aqui o quê? Numas 60, 70 pessoas. Uma pessoa guardou, talvez o percentual esteja. Finanças. Foi o professor que lembrou. Ok, vamos chegar mais perto. Me deem uma frase que foi dita há 3 semanas atrás numa escola dominical. Qualquer aula, qualquer classe. A pesquisa está confirmada, né? Vejam só. Onde serei eu também, onde quer que precisar, pousarei também. Está dentro dos 3%, excelente, porque não podemos chegar a 0 também, né? Ela é mãe do professor. Ela é mãe do professor. Ok. Deu não? Quase. Deixa eu só aqui. Na verdade, eu gostaria que vocês acompanhassem, mas vamos ver. E eu gosto sempre de colocar esses exemplos e essas questões para nós verificarmos que a Bíblia é algo prático, né? Muitas vezes nós pensamos assim, não, eu vou ter o tempo, a eternidade inteira para ler a Bíblia, né? Afinal de contas, não vou gastar esse tempo aqui, vou ter a eternidade inteira. Engano nosso, né? A Bíblia foi dada para nós hoje. Então vejam, é por isso que nós começamos a entender, logicamente, por que Deus diz em Salmo 1 o quê? Medite no livro desta lei o quê? De dia e de noite. E aquele termo é o quê? Ruminar. E o que é ruminar? Né? Quando nós vemos ali um boi de manhãzinha comendo toda a grama, o que ele faz? Ele come, depois o que ele faz? Isso, ele vai para baixo da árvore, quando o sol, né, está já alto, ele traz aquilo de volta e fica o quê? Ruminando. Para quê? Para extrair um número maior de proteínas, de todos aqueles elementos que tem naquilo que ele comeu de manhã, para que ele possa o quê? Aproveitar e apreender melhor isso tudo, né? E é exatamente isso que Deus fala. Deus é extremamente lógico, né? Portanto, não é recomendável, para não dizer que não é possível, nós assistirmos esses 2 meses, né, e participarmos juntos nesse estudo de Hebreus, se nós ficarmos só o que nós ouvimos aqui. Vamos ouvir lá, então eu vou, afinal de contas, acordado cedo, né, domingo, então eu vou lá, eu escuto alguma coisa, e depois eu não leio, eu não medito. Domingo que vem nós vamos voltar a esse assunto. Então, você estará naquele grupo que vai aprender 3%, né?
Agora, se você de fato quiser aprender essas verdades, guardar no coração essas verdades, você vai precisar meditar nesse livro durante esses 2 meses. E depois não vou precisar mais meditar? Não, vai, mas só por enquanto, por esses 2 meses, para nós estudarmos juntos, ok? Olha lá, já projetou. Agora, por que está essa tela e não a outra? Ok. Daqui a pouco nós vamos ver a sequência daquilo que nós vamos estudar juntos. Hoje nós vamos ver a introdução ao livro, né? Qual que é o objetivo do livro de Hebreus, né? E o livro de Hebreus ele vai se remeter ao Antigo Testamento. Qual o objetivo desse livro? Depois, nós vamos, hoje ainda, se Deus quiser, nós vamos analisar os anjos, né? A mensagem trazida pelos anjos e qual é o ministério dos anjos nesse contexto. Depois nós vamos verificar sobre o descanso, o que é entrar no descanso de Deus. Será que isso é para nós hoje? Ou foi para Israel em Canaã, né? Nós vamos entender um pouquinho o que é Canaã. Muitas vezes nós pensamos que Canaã é o céu. Não, eu vou para Canaã. Mas no céu não vai ter batalha, vai? Então, porque em Canaã tinha, né? No céu vai ter inimigo? Não, então em Canaã tinha. Que Canaã é esse? É para nós ou não? Né? Vamos passar um pouquinho também sobre alguns conceitos como ceia. Hoje que fizemos algo extraordinário, está nos ensinado em Hebreus, né? O porquê participamos da ceia. Vamos entrar também um pouquinho nas 2 alianças, primeira e segunda aliança. Nós precisamos nos situar onde nós estamos, né? Porque muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos bênçãos. Não, mas nós somos cabeça das nações e não caudas. Um de nós vai perseguir a 1000. Isso são as bênçãos. Então isso é para nós hoje. Eu falo, bom, e as maldições? Não, as maldições é para Israel. Então as bênçãos nós pegamos e as maldições não. Onde nós estamos situados, né? Então é isso que nós vamos ver. Vamos entender um pouquinho a questão do dízimo também. Por que Hebreus traz esse tema, né? Melquisedeque. Ver um pouquinho da fé, lá nos heróis, nos chamados heróis da fé, em Hebreus 11, 12. E também um pouco sobre a repreensão, o que significa isso na vida do cristão. Primeiro eu queria começar com você, depois a gente volta um pouquinho em alguns temas de introdução que eu quero comentar. Primeiro eu quero ouvir de vocês, apesar da classe ser um pouco maior hoje, por que você leu o Antigo Testamento? Vamos lá, me ajudem aqui. Isso, que mais? Vamos lá. Para conhecer a história do povo. Ok, importante conhecer a história do povo. Que mais? Quem mais leu o Antigo Testamento e qual o objetivo que lemos no Antigo Testamento? Ou também se não lê, eu não leio porque é antigo mesmo, né? Eu não preciso. É base para o novo. Que mais? Conhecer o caráter de Deus. Vamos lá. Perfeito. Vamos pegar isso que vocês comentaram e vamos colocar isso na mesma trajetória. Nós lemos o Antigo Testamento para cumprirmos o Antigo Testamento? Para cumprirmos todas as regras, todos aqueles estatutos perpétuos, sim, mas nós lemos para cumprirmos. Aquilo é para nós hoje? Nós lemos para cumprirmos? Não lemos para cumprirmos. Alguns falam, não, eu leio para cumprir, né? Afinal de contas, a lei é perfeita, a lei mostra a santidade de Deus, né? Leio para cumprir, alguns leem para cumprir, outros não leio para cumprir, por quê? Porque é só um exemplo para nós, né? O livro de Hebreus vai falar exatamente desse aspecto. Qual que é o contexto do Antigo Testamento para nós hoje, né? Vou voltar um pouquinho. O que nós vamos ver? Aqui está a nossa agenda, né? Os dias, os capítulos e os temas acabamos de falar. Recomendações. Foi o que nós comentamos dos 3%, portanto, é fundamental que nós meditemos nesse livro durante a semana. Você quer guardar algo sobre Hebreus? Você quer entender Hebreus? Nós precisamos meditar nesse livro. Faça isso várias vezes durante esse tempo.
Um outro aspecto que eu gostaria de verificar com vocês, em João capítulo 6, quando Jesus está falando aquela multidão, Jesus falou o quê? E aquela multidão seguindo a Jesus, né, pelos milagres, por todo aquele contexto, né, para proclamarem rei, porque Jesus multiplicava os pães, então aquela multidão, aquilo fazia com que todos fossem atrás desse tal Jesus. E aí Jesus começa com um discurso dizendo: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. E aquela multidão coçou a cabeça e falou: o que Jesus está querendo dizer com isso? Né? Começaram a ir embora. É nesse contexto que Jesus fala para os 12: vocês não querem ir embora também? Mas eu quero destacar aqui o versículo 63 de João capítulo 6, que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vocês querem ver? Esse movimento que vocês estão fazendo agora, apesar de parados, né, de olharem para mim, isso aí, vocês estão gastando energia que vocês acumularam com uma alimentação, não foi? Com que alimentação? Foi de ontem à noite ou de hoje de manhã? Do café? Foi do café? E de ontem à noite já não tem mais nada no corpo? Já tem. O que foi uma parte de uma parte da outra? Nós não sabemos, né? Então, a palavra de Deus tem que ser assim, tem que ser vida em nós, tem que fazer parte de nós. Se nós estudarmos a Bíblia como algo teórico, alguma filosofia, Jesus está falando: isso não vai aproveitar em nada. Esse é um desafio nosso. Depois, eu não sei se eu vou frustrá-los, mas eu não tenho nada a ensinar a vocês, né? Então, o que você está fazendo aí, provavelmente vocês devem estar pensando, né? Nós seremos ensinados pelo Espírito de Deus, esse é o nosso professor. Portanto, estando vocês aqui, ou durante a semana lendo Hebreus, o Espírito de Deus vai nos ensinar. Diferente de que era no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava as pessoas, ele ficava sobre e saía. Agora eu estou entendendo porque tinha que ter profeta no Antigo Testamento, porque Deus não falava diretamente ao povo, porque o Espírito não era habitação. Hoje ele o é. Portanto, quando estivermos estudando Hebreus, aqui ou em casa, ore para que o Espírito de Deus nos ensine. E por fim, nós faremos nesses 8 domingos, se Deus permitir, um voo panorâmico. E algumas vezes, nós já estamos estudando a Bíblia juntos, com alguns aqui, sabem que às vezes vai precisar apertar o cinto, que nós vamos dar uma voada nos textos. Mas é que eu não entendi direito. Então, é bom para você anotar, estudar em casa, meditar em casa, né? Por que isso? Porque nós não faremos isso. O que é isso aqui? Está dando para ver? É um passarinho alimentando os seus filhotes. Ele vai lá, ele dá tudo. O filhote só precisa o quê? Engolir, né? Sobe a boquinha e engole. Aqui, uma outra imagem dessa. Se nós trouxermos para a nossa realidade esses potinhos, né? É fácil, está tudo pronto, só abre e come, né? Então, a proposta desse curso não é esta. Nós não traremos nada aqui mastigadinho para vocês engolirem. Nós traremos aqui os elementos para que vocês produzam e permitam que vocês sejam ensinados pelo Espírito. E isso não serão em 2 horas que nós estaremos juntos aqui. É fundamental que vocês meditem sobre o livro de Hebreus durante esses 2 meses, ok? Bem, vamos começar, né? O estudo do livro de Hebreus. E aqui nós temos, como nós vemos o Antigo Testamento. Alguns hoje em dia leem o Antigo Testamento para cumprir. É fato que a interpretação das Escrituras, ela é histórico-gramatical. O que Deus fez com Abrão ao pedir Isaac em Gênesis 22, ele fez com Abrão para pedir Isaac em Gênesis 22. O que ele fez com Gideão, o que ele fez em Jericó, ele fez naquele contexto. Portanto, a interpretação das Escrituras, ela é histórico-gramatical, literal. Não há 2 interpretações. 1 Pedro já nos fala isso, né? Eu não interpreto as Escrituras da forma com que eu entendo que ela deve ser.
ou de acordo com a minha experiência, ou de acordo com a minha cultura. Eu entendo as Escrituras da forma com que ela está posta. Então, como é que eu vejo o Antigo Testamento se isso serviu para essas pessoas, esses personagens bíblicos usados por Deus naquele contexto? Como é que eu entendo isso? Por que isso serve para mim hoje? E para isso nós vamos precisar ler esses textos para nós entendermos qual é a importância do Antigo Testamento e por que é que ele está e foi deixado para nós hoje da forma com que está. Vamos lá para João capítulo 5, versículo 39. E se vocês quiserem já abrindo e deixando os dedinhos, né? que nós leremos todos. João capítulo 5, versículo 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier, em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Que interessante, Moisés fez isso. Moisés escreveu acerca de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 27. E aqui é importante que depois vocês leiam todo esse contexto, né? Nós só estamos pensando alguns versículos. Vamos começar no versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Prestem atenção. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nesse contexto, foi utilizado apenas o Antigo Testamento. Para falar de quem? De Cristo. Que interessante. Vamos lá. Atos capítulo 8. Versículo 31. 30, né? Correndo Filipe enviou ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, e foi levado a Isaías aqui, né? Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe quem? Jesus. Atos 26, 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Antigo Testamento. Portanto, foi muito importante o que o Fernando trouxe de contexto hoje de manhã na ceia. É muito importante lermos o Antigo Testamento, entendendo que todo o Antigo Testamento leva o cumprimento a quem? A Cristo. Se nós tirarmos Cristo do Antigo Testamento,
o Antigo Testamento vai ser um livro histórico. Você quer conhecer a história? Não quer pegar em outros livros? Pegue na Bíblia. Agora, você quer conhecer a pessoa do Senhor Jesus? Vá ao Antigo Testamento e entenda o que Deus construiu desse plano extraordinário de salvação no Antigo Testamento e como isso serve para nós hoje. Portanto, qual é a razão do registro do Antigo Testamento para nós hoje? Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não foi escrito para que nós cumpramos aquilo que nos é conveniente, aquilo que melhor nos agrada do Antigo Testamento, não, aquilo nós cumprimos à risca. E aquilo que nos agrada, não, isso aqui é figurado, isso aqui não é para nós, isso aqui é para Israel. Como é que nós temos que encarar o Antigo Testamento? O Antigo Testamento nos foi dado para ensinarmos, para aprendermos com Israel, para aprendermos com todas aquelas figuras que Deus fez e apontava para Cristo. O que significa isso? Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que com dois objetivos, para nos ensinar com que objetivo? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança daquilo que não vemos ainda hoje. O Antigo Testamento é fundamental para a nossa vida cristã, não para cumprirmos, não para que tenhamos regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, não. Mas para entendermos a profundidade do que significa esse plano extraordinário de salvação que foi totalmente arquitetado e consumado pelo Senhor Jesus. É isso que Hebreus vai pensar alguns temas do Antigo Testamento e vai nos apontar para Cristo. Se nós tirarmos, repito, o Cristo do Antigo Testamento, ele vai ser ou um livro de regras, ou vai ser um livro histórico. O que é isso? Me ajudem aqui. Isso, muito bem. É uma sombra, né? Está ali. É uma sombra. E o que nos mostra uma sombra? Vamos lá. O reflexo de algo real. Ora, só tem essa sombra aí por quê? Porque existe uma pessoa desta forma. Está vendo aqui? A imagem não está muito boa aqui, mas tem um pezinho dele aqui, ó. Aqui também vocês não conseguem ver. Bem na ponta ali, ó, já tem o pezinho dele real, que ele está chegando. E o sol, uma luz, está fazendo o quê? Projetar esta sombra. Né? Agora imaginem vocês, imaginem que nós quiséssemos falar com essa pessoa. Estamos vendo ela? Isso, chegar, né? Ó, a sombra dela está chegando, né? E aí nós ficamos olhando para a sombra, que vocês não conseguem ver, mas está a minha sombra projetada aqui no chão, né? E aí nós gostaríamos muito de falar com essa pessoa, e essa pessoa está chegando, nós olhamos a sombra e nós ficamos o quê? A pessoa está ali, ó, nós estamos vendo, vocês estão vendo aqui, só que tem minha sombra aqui projetada. E vocês começam a falar com a sombra, né? Olha, tudo bem, puxa, seria tão interessante se o Dante estivesse aqui, né? Nós poderíamos conversar com ele, discutir, ele até poderia estar falando sobre Hebreus, né? E vocês ficam falando com a sombra. Eu falo, eu estou aqui, eu já cheguei, vocês não estão vendo? E vocês continuam falando com a sombra, né? Isso é tão insensato quanto nós pegarmos o Antigo Testamento e olharmos para o Antigo Testamento, ele por si só. E Jesus está falando, eu já vim, eu sou o real. Por que vocês estão olhando para a sombra? Por que vocês estão se apegando tanto em algo chamado dízimo, quando aquilo era uma figura importantíssima para o real que é o Senhor Jesus? Por que vocês estão se pegando tanto naquela forma do tabernáculo, naquele sacrifício que foi feito? Se eu estou aqui, eu sou o real. Aquilo foi para que vocês tivessem uma percepção daquilo que seria o real.
mas aquilo não é o real. Aquelas figuras, elas não são um fim em si mesmo. Elas apenas o quê? Antecipam aquilo que é real. E o real sou eu, Jesus está dizendo. Portanto, não é possível tirarmos Jesus do Antigo Testamento e lermos o Antigo Testamento como um livro de regra. Não é possível nós tirarmos Jesus da história e olharmos para a Bíblia. Porque nós estaremos tão absurdamente quanto olhando para uma sombra, querendo falar com o real, nós estaremos fazendo isso com as Escrituras. Veja aqui uma outra imagem, né? Essas 4 pessoas andando na praia e nós ali olhando para a sombra. Se um dia eu pudesse encontrar com as 4 pessoas, eu falo, estou aqui. Podem falar comigo. E aí a gente ficava olhando para a sombra. Mas essa sombra, olha, puxa, devem ser tão bacanas. São altos, né? As pessoas são altas. Olha, tem tal formato. E fica olhando para a sombra. Ela fala, eu estou aqui. E é com esse propósito. Vejam, sombra é uma representação da realidade. Não é a realidade. Não é um fim em si mesmo. Ela é uma representação da realidade. É uma projeção do real, que não tem toda a plenitude. Por uma sombra, nós conseguimos identificar algumas características, mas não todas as características daquilo que é real. Vamos entender isso no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 8. Esse aqui é, o que nós estamos fazendo agora, é olhando a introdução do livro escrito aos Hebreus, né? E nós sabemos o autor? Sabemos, né? Foi o Senhor Jesus. Nós só não temos a pessoa que escreveu, mas o autor é o Senhor Jesus. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 8, versículo 4 diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses dons segundo a lei, veja o versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Depois nós vamos passar por isso aqui, nós só estamos entendendo a razão do Antigo Testamento. Todas as coisas que foram ditas a Moisés no monte foram sombra daquilo que era o real. E quem é o real? O Senhor Jesus. O Antigo Testamento deve ser entendido como mostrando o real que é o Senhor Jesus, em todas as suas verdades. Vamos para Hebreus capítulo 9, versículo 9. Versículo 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido, é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e nós vamos olhar esse contexto mais para frente, mas mostrando o quê? Tudo aquilo que foi feito apontava para quem? Para Cristo. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nós estamos entendendo, aqui só alguns exemplos, nós estamos entendendo o que significou quando Jesus morreu, o templo, o véu do templo ser rasgado de cima a baixo, ser escancarado o Santo dos Santos. Significou o quê? Que o verdadeiro veio e esse acesso ao Pai foi aberto pela sua morte. Agora, não é para nós pegarmos o tabernáculo e ficarmos, o tabernáculo, se eu tivesse sacrifício, eu teria certeza de perdão de pecados, né? Daqui a pouco nós vamos entrar em anjos, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo.
Porque aí eu faria um ato, levaria aquele cordeirinho embaixo do braço, passaria pela pia, né? Ofereceria o holocausto, depois o sacerdote entrava no santo, depois no santo dos santos. Eu ia ter certeza do perdão dos pecados. Mas nós estamos olhando uma figura do real, e nós não temos hoje certeza, depois que o real veio e disse para nós: os nossos pecados estão perdoados em Cristo, que nós temos acesso direto ao Pai. Mas quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, nós tínhamos certeza disso. E hoje nós não temos. Nós estamos muito mais fincados numa sombra, numa figura, do que no real. Vamos continuar. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Aquilo que é figura, aquilo que é sombra, não poderia o quê? Aperfeiçoar. Aquilo era uma forma de ensino muito útil, de fato importantíssima antes de Cristo, naquele contexto, né, em que os pecados não eram tirados, eram cobertos, né? Salmo 32, 1, bem-aventurado aquele cujo o pecado é perdoado e cujo pecado é coberto e cuja iniquidade é perdoada. Havia cobertura, por quê? Porque sangue de touros e de bodes não remove pecados. A sombra não é suficiente para trazer resultados efetivos e reais, né? Nós vamos passar por todos esses textos no estudo de Hebreus. Qual que é o objetivo aqui? Entender que o Antigo Testamento aponta para algo real, aponta para algo superior. E nós muitas vezes estamos olhando o Antigo Testamento, ficando no Antigo Testamento em si. E Jesus está falando: eu já vi. Aquela sombra, aquela figura, aquela parábola já aconteceu. Tira o olho da sombra. Olha para o real, olha para o efetivo. E nós estamos pegando: não, se eu deixar de guardar o sábado, que não é sábado, mas a gente coloca que é domingo, então nós damos uma adaptada na lei, nós estamos falando assim: não, eu preciso guardar o domingo para Deus. E nós estamos nos pegando na sombra. E Jesus falou assim: por que foi feito o descanso? O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Do que nós estamos falando? Aquilo era importante naquele contexto. Mas hoje o real veio. Colossenses capítulo 2, versículo 16. E aqui só estamos olhando a sombra, cuidado, né? Não podemos tirar texto de contexto para que não seja... Tem pessoas que usam textos para pecar. Vocês já viram isso? É texto da Bíblia, vocês já viram? É assim, tem pessoas que querem fazer determinadas coisas e sabem que Deus está falando não, mas elas falam o quê para o outro? Quando alguém vem falar com ela, fala assim: não, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. É usar texto para pecar. Não tira texto fora de contexto. Como aquele outro texto que tira fora de contexto, fala assim: antes de tirar o cisco do meu olho, vai tirar a trave do seu. E quem ouve isso fala: é verdade, eu não vou mais falar com ele, vira as costas e vai embora. Portanto, é importante ler os textos dentro do seu contexto. É por isso que precisamos entender esse contexto aqui. Mas eu só quero destacar a questão da sombra, da figura, da parábola, do apontar para o real. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O Antigo Testamento precisa ser visto em Cristo como seu cumprimento absoluto, total. Fundamental o Antigo Testamento para o nosso ensino, para que nos console e tenhamos paciência, para termos esperança. É fundamental estudarmos o Antigo Testamento. Alguém disse aqui: para conhecermos o Deus que nós temos. Como os amigos de Daniel conheciam o Deus que tinham, por isso que tomaram a decisão que tomaram. Mas tudo isso, como cumprimento, teve seu ápice em Cristo.
Portanto, o Antigo Testamento é figura e sombra do que é real, o Senhor Jesus. Portanto, eu preciso entender Adão em Cristo. Eu preciso entender aquele sacrifício que Deus fez para vesti-lo. Aquele sacrifício, porque eles estavam, por sinal, o homem e a mulher, chamado Adão antes do pecado, eles estavam nus. Pecaram, e quando pela viração do dia Deus foi falar com eles, estavam nus? Não, eles estavam camuflados. Vocês já viram aquelas camuflagem de exército, com um monte de folhas e tudo mais? Eles já tinham se vestido com folhas. Mas eles o quê? Percebendo que estavam nus. O que o Senhor Deus precisou fazer ali? Vesti-los de uma pele, de animal. Para quê? Para mostrar para eles o derramamento de sangue. Por isso que eles não foram fulminados ali, porque sangue foi derramado. Não para tirar pecados, porque sangue de touros e de bodes não remove pecados, está lá em Hebreus capítulo 10, mas para cobrir, até que viesse o real. Eu preciso entender Adão em Cristo. Eu preciso entender Abraão e Isaac em Cristo. Eu preciso entender Daniel e seus amigos em Cristo. Eu preciso entender a história de Israel em Cristo. Porque Cristo é o real. Eu preciso entender a saída do Egito, a passagem pelo deserto e a entrada em Canaã em Cristo. Porque senão nós vamos começar a querer cumprir isso. Eu preciso ter minha vida um deserto, eu preciso da minha vida passar por um deserto para ser como Israel. O que nós estamos querendo dizer com isso? Se nós tirarmos Cristo do Antigo Testamento, ou será um livro de regras, ou será um livro histórico. É isso que Hebreus faz. Hebreus chega para os hebreus, o livro aos hebreus chega para os hebreus e fala, olha, o real já veio. Deixa eu explicar para vocês qual que era o papel dos anjos. Deixa eu explicar para vocês qual que era o papel do tabernáculo, da primeira e da segunda aliança, da ceia. Né? Nós tivemos hoje aqui um momento extraordinário, que para nós entendermos a ceia, nós temos que entender o que significava o sacrifício de touros e de bodes. O sacrifício no tabernáculo, o sacrifício no templo. Porque se nós não entendermos esse sacrifício, nós não vamos entender o porquê da ceia hoje, qual a sua razão. E eu só quero adiantar um pouquinho. Eu falo que não é novela, mas não percam os próximos capítulos, né? Porque a ceia é extraordinária. Entendemos porque na ceia Jesus falou assim, faça isso agora em memória de mim. Por que Jesus disse isso? Porque antes de Cristo faziam em memória do quê? Dos pecados. Vocês lembram aquele episódio que Jesus estava escrevendo na areia? E aí já tem pessoas falando, o que ele estava escrevendo? Já começa, não, ele estava escrevendo na areia, é isso que é a informação que tem nas escrituras. E aí trazem uma mulher para ele, né? E Jesus fala o quê? Quem estiver sem pecado, atire primeira pedra. O que acontece ali, hein? As escrituras são fantásticas, né? A precisão que Deus nos deixa em informação é extraordinária. O que Deus disse ali? Começando dos mais velhos, foram se retirando. Por que os mais velhos saíram primeiro? Porque tinham mais consciência de pecado. Porque os sacrifícios que eles ofereciam aquele ano, eles relembravam o pecado daquele ano e do ano anterior. No terceiro ano, eles lembravam do pecado daquele ano, do ano anterior e do outro ano. E no quarto ano, daquele ano, do ano anterior, do ano anterior. Você imagina os mais velhos, lembrando os pecados a vida inteira. A consciência de pecados os acusou, e é por isso que eles começaram a sair antes. E sabe o que Jesus fala agora? Participem da ceia, em memória, não dos seus pecados, eles foram tirados na cruz. Você sabe o que significa isso? Você está entendendo quando Deus está falando de perdão, o que Ele está querendo dizer? Você está relembrando o pecado? Aquilo que Deus trouxe à sua mente, confessa e participe. Não é assim? Examine-se o homem a si mesmo e participe. Por quê? Porque os seus pecados já foram tirados. Vocês novos nascidos, vocês estão entendendo o que é perdão? Hebreus fala sobre isso.
Mas vamos fechar esse parênteses, porque isso daqui está lá no final só, né? Vamos entender um pouquinho as sombras, e nós temos um intervalo, né? Não tocou, já tocou? Vocês ouviram? Não, né? Então vamos, antes de nós entrarmos aqui, vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos e nós voltamos, tá bom? Nós vamos passar a lista. Nós vamos passar a lista de presença, então, por favor, assinem a lista e vamos retomar, então. Nós vimos que o Antigo Testamento, e aqui no intervalo foi feita uma observação muito importante. Quando nós perguntamos qual que é a razão de ser do Antigo Testamento, em alguns grupos saiu, o Antigo Testamento explica o Novo. De fato não o é. A sombra não pode trazer a real percepção daquilo que é o verdadeiro. Portanto, o Antigo Testamento não explica o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem o seu cumprimento em Cristo, que é a figura principal da nova aliança, do Novo Testamento. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles convergem para Cristo. Cada um no seu contexto, cada um na sua importância, cada um no seu momento, convergindo para Cristo. Isso é muito importante, porque a sombra, ela jamais traz todos os elementos do verdadeiro. Ela traz uma percepção importante, uma percepção com razão de ser, uma percepção naquele momento fundamental, mas uma percepção. Cristo é o real. E passamos por os textos da sombra. O cumprimento é em Cristo. Agora vejam vocês alguns exemplos. Eu pergunto, por que é que foi criado o sábado? Por que é que Deus, na criação, descansou? Quem pode me ajudar? É claro, né, Dante? 6 dias trabalhando, ninguém é de ferro. Criando o que criou, tinha que descansar. Foi por isso? Vocês já se perguntaram por que é que Deus descansou no 7º dia? É claro, para nós descansarmos também, né? Afinal de contas, trabalhamos segunda, terça, quarta aqui. Não. O descansar de Deus está explicado em Hebreus, nós vamos ver isso, né? Se Deus permitir, domingo que vem. Está explicado em Hebreus por que é que Deus descansou da criação no 7º dia. Sabe por quê? Para mostrar o cumprimento em Cristo em relação à obra da salvação. O sábado da criação, o descanso na criação, teve o seu cumprimento em Cristo. Por que é que Deus instituiu o dízimo? É claro, como é que os sacerdotes, os levitas iam se sustentar? Isto é sombra. Para mostrar, e nós vamos ver isso também, um pouco mais para frente, para mostrar que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, era superior ao sacerdócio levítico. Porque se Jesus fosse visto apenas como um descendente, né, ele nem sacerdote poderia ser, porque não era da ordem dos levitas. Ele era da tribo de Judá. Como ele pode ser o seu e o meu sacerdote? Porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E como é que nós sabemos que um é superior ao outro? Quem é superior a quem? Sabe o que explica isso? O dízimo pago por Abraão explicou que o sacerdócio de Jesus é superior ao dos levitas. Que extraordinário! Olhar para o dízimo sem entender que esse cumprimento está em Cristo é ter aquela carga que se coloca hoje em dia. Não, você tem que pagar o dízimo, senão você pega a Malaquias, você vai ser amaldiçoado. Você não pagou o dízimo, como é que estão as suas finanças? Então você tem que pagar, você tem que sustentar a igreja, porque a igreja é a mesma coisa que templo. Que confusão é essa? Que igreja é a mesma coisa que templo? Ah não, mas tem que sustentar, que os pastores são os sacerdotes, e você não é? Você já leu Pedro?
Nação real. Nós estamos falando de dízimo, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do real, do Senhor Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós estamos falando de templo, nós estamos falando do quê? Não, domingo a gente até acorda falando mais manso, né? Bom dia, né? Fala bom dia para a esposa. Até demora um pouquinho mais, porque hoje é domingo, vamos na casa do Senhor. O que nós estamos falando? Nós temos que entender que o templo, o cumprimento disso é quando Deus está dizendo, olha, vocês querem entender o que significa ser habitação de Deus? Olhem para o tabernáculo. E se alguém se atrevesse a entrar no Santo dos Santos, ou se fizesse alguma coisa, o sumo sacerdote, se fizesse alguma coisa no Santo dos Santos, que não estivesse prescrito na lei, Deus o mataria ali. E sabe como é que tinham que tirá-lo de lá? Puxando uma cordinha. Vai entrar para tirar, que você morre também. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver o quê? A importância de ser habitação do Senhor. Vocês estão entendendo em João 14 o que Jesus disse quando nós passamos a ser habitação do Espírito na nova aliança? Como é que você lida com o seu corpo? Como é que você trata com questões sexuais? Como é que você faz isso? Você está entendendo o que a sombra mostrou para nós no Antigo Testamento? Agora, para de olhar para a sombra. Olhe para o real. Isso foi cumprido em Cristo. Sacrifícios de animais. Mostrando o sacrifício do Senhor Jesus. Isaías 53. Né? A figura da serpente que hoje de manhã o Fernando falou. Cumprimento no Senhor Jesus. A figura da rocha, lembra da rocha? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Na terra prometida não foi no céu, não. As pessoas pensam que Canaã é o céu, né? Eu vou para Canaã, eu estou indo para o céu. É? Nós vamos ver isso, né? Por que Moisés não entrou na terra? Desobedeceu o quê? Qual foi a ordem de Deus? Está perfeito, está perfeito. Então, a primeira vez, o que Deus falou para ele? Moisés, o povo está reclamando, esse povo é chato, né? E que coisa, parece. Esse povo viu tantos milagres no deserto, no Egito, não viu? 10, com a morte dos primogênitos. Saíram do Egito e começaram a caminhar, começaram a ouvir um barulho, um cavalo. Quem está? Os egípcios estão atrás, Moisés, e agora? Deus abre o mar, passaram pelo mar, né? Viram tantas coisas de Deus e continuaram reclamando, mas que povo, né? Então, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Mas só para não perder o refrão, isso é um outro estudo, mas é importante fazer essa comparação, né? Mas vejam, nesse contexto, Deus fala para Moisés, estão reclamando por água? Fere a rocha, Moisés. Moisés pegou o cajado dele, feriu a rocha, saiu o quê? Eu pensei que eu fosse ouvir uma unanimidade aqui. Saiu água, lembram disso? Lembram dessa? Não, voltamos na história. Lembraram, né? Então, saiu água, né? Aí passou, o povo se saciou e andou. Aí chegou num outro episódio. O que acontece? Deus chega para ele e fala o quê? O povo reclamando, eu quero água, Moisés, cadê a água? Eu quero água, Moisés, e a água? Estamos com sede, Moisés. Moisés fala, Deus, não aguento mais esse povo. O que Deus fala para ele? Moisés, fala para a rocha que vai sair água. Moisés pensou, primeira vez deu tão certo. Eu acho que eu não ouvi direito. Deus, deixa comigo que a primeira vez eu vou fazer como a primeira que deu certo. Foi lá e feriu a rocha. O que aconteceu? Saiu água. E o que aconteceu com Moisés? Moisés não entrou na terra. Não é porque ele matou o egípcio, não. Ele não entrou na terra. Por quê? Porque ele quebrou um tipo de quem? De Cristo. Sabe quem era essa rocha? 1 Coríntios explica isso. Essa rocha é o Senhor Jesus. E essa rocha deveria ser ferida uma única vez. E na segunda vez, Romanos 10 diz: se com o teu coração creres e com a tua boca confessar, será salvo. Ele quebrou um tipo de Cristo. Não precisa ficar pegando rocha, eu vou usar uma rocha, eu vou andar com uma pedrinha, porque Deus agora, uma pedrinha, eu vou ferir, nada disso. Você entende que essa rocha no deserto era o Senhor Jesus?
Você entende que aquela coluna de fogo era o Senhor Jesus? Que aquela nuvem era o Senhor Jesus? Tinha um propósito para isso? Agora, se você ficar olhando para a sombra para tentar explicar o Novo Testamento, a Nova Aliança, se você quiser ficar olhando para a sombra para que Deus faça, então vai um sol, Deus vai criar uma nuvem, aqui a nuvem vai ser e começa a espiritualizar os textos. Não. Esse cumprimento é em Cristo. Mas tudo isso está na Bíblia? Está na Bíblia, está tudo explicado na Bíblia. Que curioso. Se nós pegarmos Levítico 23, as 7 festas de Deus para Israel, que começa com a Páscoa, depois pães asmos, primícias, tudo isso, esse cumprimento está em Cristo. Não dá para estudar Levítico 23 e pegar as 7 festas de Deus para Israel, Yom Kippur, todas as festas de Deus ali, sem colocar Cristo. Vai ser mero formalismo. Vamos para Romanos capítulo 10, que nós vamos entender o que Paulo está dizendo aqui em relação aos judeus. É claro que não é em relação à igreja, né? Vejam lá, Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4. Mas nós nem começamos a estudar Hebreus, não vamos, nós vamos entrar em Hebreus já, nós já vamos começar a estudar Hebreus. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Em Romanos 9, 10 e 11 está falando sobre judeus e gentios, oliveira brava, oliveira boa, enfim. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Será que esse é o nosso caso? Zelosos pelas coisas de Deus, zelosos pelas luas novas, zelosos pelas santas convocações, zelosos por todos aqueles formalismos das festas de Deus para Israel, zelosos com o templo, zelosos com o tabernáculo, porém sem entendimento. Uma vez eu estava dando uma classe para os adolescentes, e adolescente é peculiar, né? Deve ser tratado como pecador da mesma forma, porque às vezes os adolescentes parecem que tem uma salvaguarda, né? Não, o adolescente é pecador como qualquer outro que tem que ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas eu falei, olha, mas vocês já pararam para se perguntar por que vocês vêm à igreja aos domingos? E um deles virou e falou assim, porque é o único dia que ela está aberta. Eu falei, está aí, né? Uma das respostas que eu não tinha imaginado. Vocês já se perguntaram por que você faz o que faz na sua vida cristã? E por que você não faz o que você não faz na sua vida cristã? Você já se perguntou? O Senhor tem as respostas para isso. Você já buscou nas Escrituras a resposta disso? Cuidado. O Israel tentava cumprir toda a lei. Quando Moisés desceu do monte, ele falou assim, tudo que o Senhor... Ele falou assim, ó, e vocês? Deus falou isso aqui, o que vocês vão fazer? O que eles disseram? Tudo que o Senhor falou, faremos. Deu algumas horas, eles estavam fazendo bezerro de ouro. Qual que é o nosso entendimento das Escrituras? Como é que nós entendemos o culto racional de Romanos capítulo 12? Mas sempre foi assim, eu sempre fiz assim, cuidado. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação à introdução ao livro de Hebreus? O livro de Hebreus vai começar a pegar todas as figuras do Antigo Testamento e trazer para Cristo. Trazer para Cristo. Com que objetivo? Porque o Cristo é o real, Cristo é a realidade, Cristo é a nossa salvação. Se nós tirarmos Cristo, se nós tirarmos a cruz, se nós tirarmos a ressurreição das Escrituras, nós estamos perdendo tempo aqui. Oi. Você leu só o primeiro e o segundo, mas para encerrar isso que você falou, no quarto fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que... Vamos abrir para Efésios lá, só para fazer um comentário em relação a isso. Efésios capítulo 2.
fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, lá em Romanos, né? Mas vejam aqui Efésios capítulo 2, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. A lei nunca pode ser revogada, porque a lei, Romanos 7, fala que ela nos fala da santidade, da justiça de Deus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Leia a lei. Se você não se acha tão pecador, ou se você tem algum amigo, não, também nós estamos na igreja, que a gente se acha pecador, pelo menos isso nós temos consciência. Então, se você tem algum amigo que não se acha tão pecador assim, não precisa falar, não adianta você falar que ele precisa de salvação. Salvação do quê? Você precisa começar a mostrar a lei para ele, porque é a lei que vai apontar para ele o pecado dele. Por quê? Porque a lei mostra a santidade de Deus. Portanto, a lei foi revogada na forma de ordenança. Nós não temos como cumprir a lei, porque se tivéssemos, Cristo não teria vindo. Mas em termos de princípio, ela prevalece. Mas nós chegaremos lá, ok? Pessoal, podemos seguir? Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Dúvidas temos algumas, mas aqui fica um contexto um pouco maior para falar. Mas vamos lá, Hebreus capítulo 1. Vamos então começar a estudar o livro de Hebreus, né? Hebreus capítulo 1. E nós não temos como estudar a Bíblia sem lê-la. Portanto, deixem aberto, por favor. E diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que esse texto está dizendo? Esse texto está separando um pouco como é que Deus falava e fala conosco. Como é que ele falava outrora? O que diz ali, ó? Havendo Deus outrora falado como? Muitas vezes. Algumas vezes, alguns exemplos. A colinha está lá, vamos lá. Isso, muito bem. Noé, falou com Noé? Falou. Como dúvida de falou com Noé? Noé, eu vou mandar um dilúvio, vai chover como você nunca viu na sua vida, Noé. Porque nunca tinha chovido até então. Ó, pega tantas madeiras, corta desta forma. Vocês acham que ele falou ou não? Com Abrão, pega teu filho, teu único filho Isaque, me oferece. Falou ou não falou? Falou. Muitas vezes, é isso que o texto está dizendo. De muitas maneiras. Quais foram as formas que Deus falou muitas vezes, outrora, no Antigo Testamento? Audivelmente, por exemplo. Não falou audivelmente? Falou. Noé. Falou por sonhos. Não falou? Que mais? Por sinais, né? Com Gideão. Que mais? Aí é através, né? Mas aqui ele está falando, ó. Falou muitas vezes, de muitas maneiras. As maneiras foi por sonho, audivelmente, por anjos. Não usou anjos para falar? Vídeo Sodoma e Gomorra. Que mais? Muitas vezes, de muitas maneiras. Para quem e por quem? Aos pais. Por que pais? Está falando aos hebreus aqui, né? Então falou muitas vezes, de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. E vimos aqui no início, né? Por que pelos profetas? Ageu 2,5, vamos lá rapidamente para lá. Ageu capítulo 2, versículo 5. Ageu é perto de Sofonias. Bom, vamos ficar só com Ageu, porque procura um só, não é? Vamos lá. Ageu capítulo 2, versículo 5. Já que é para ser difícil, vamos ficar com um só mesmo. Mas tem lá, pode pegar que tem lá. Antes de Zacarias, melhorou agora, né? Vai lá. Ageu capítulo 2, versículo 5 diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Por que o espírito habitava no meio do povo? Exatamente, para que quando Deus quisesse falar ao povo, o espírito ficava sobre um profeta
ou o rei é um sacerdote, a ação do Espírito no Antigo Testamento. Deus falava ao profeta e ao profeta, e profeta, vide lá em Gênesis, né? Profeta é um porta-voz, apenas e tão somente um porta-voz. É por isso que então nós entendemos que em Jeremias nós temos os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Quem eram os falsos profetas? Aquele que era um porta-voz que levava uma mensagem que não tinha recebido. É tão simples quanto isso. Um falso profeta não é alguma coisa, a pessoa é do diabo, não. Ele é o quê? O que Deus fala em Jeremias? Eu nunca falei para você falar isso, o que vocês estão falando? Paz ao povo quando não há paz? Quando tem pecado no meio, vocês estão falando que eles têm paz? Eu nunca mandei vocês dizerem isso. Isso é um falso profeta. E um profeta verdadeiro? Aquele que traz a mensagem que recebeu de Deus. Então, Deus usava os profetas, o Espírito de Deus ficava sobre eles, Deus falava com eles e eles falavam ao povo. É por isso que João 14, vamos para lá, João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo, vamos ler desde o 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavrinha aqui no grego é outro de mesma espécie, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Olha Jesus falando, citando Ageu aqui, ó. Ele habita no meio de vós, mas estará em vós. Olha Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2 é o cumprimento da festa de Pentecostes. Lembra aquelas 7 festas de Deus para Israel em Levítico 23? Então, Pentecostes, Atos capítulo 2 é o cumprimento de uma destas festas. E o cumprimento de uma destas festas é o quê? É o início da igreja. E a condição de segunda aliança qual que é? Em Jeremias diz, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Colocarei dentro em vós o meu... Condição de segunda aliança, de nova aliança. É ser habitação do Espírito. Portanto, não é possível você fazer parte da nova aliança, ser novo nascido e não ser habitação do Espírito. Algumas pessoas falam assim, não, você já creu, eu já criei, mas você recebeu o Espírito? Mas eu não entendi a sua pergunta. Porque são coisas que não podem se desassociar. E sendo a habitação do Espírito, um dos papéis do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade, é nos ensinar todas as coisas. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é lendo as Escrituras juntos, porque quem vai ensinar vocês é o Espírito de Deus que habita em cada um de vocês. Então vejam, mas aos pais pelos profetas, Deus tinha que usar o profeta. O Espírito não era habitação, que hoje é. E aí as pessoas estão querendo pegar as verdades do Antigo Testamento e falar assim, não, olha, eu sou um profeta de Deus, e Deus, não no sentido de ser porta-voz, né? Num contexto correto, mas naquele contexto deturpado, olha, e Deus está mandando dizer tal coisa para você. E as pessoas acreditam. Mas você não é habitação do Espírito? Como essa pessoa é? Você não tem as Escrituras na sua mão? Eu não estou dizendo que Deus não usa os irmãos, não, hein? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aquelas mensagens especiais. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Aquelas coisas que só aquela pessoa que esteve com Deus, que veio falar com você. E as pessoas acreditam. Não, mas está na Bíblia. Bom, se está na Bíblia, ninguém precisa falar. Vamos estudar, né? E se não está? Bom, se não está, nem que venha um anjo do céu e pregue o evangelho, além do que eu tenho pregado, seja maldito. Dito por Paulo. E Deuteronômio capítulo 13 diz que se alguém falar alguma coisa que Deus não falou, Deus faz isso para provar, para ver se você ama o Senhor mesmo ou não. Sabia disso? Que mensagem que você está dando ouvidos? Muitas vezes nós responsabilizamos quem está pregando, quem está falando, né? O Fernando tem que ter uma responsabilidade. E tem, as Escrituras falam sobre quem ensina. Mas as Escrituras falam sobre quem ouve. Sabia disso? Sabia que você é responsável por aquilo que você está ouvindo? Para aquilo que você está dando crédito? E hoje, como é que Deus nos fala?
Outrora falou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, né? E hoje, nos falou no Filho. No original aí é no Filho, né? Ou pelo Filho, como tem as traduções. Nos fala pelo Senhor Jesus. Ponto. Como é que o Senhor Jesus fala hoje? Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu queria ter vivido no Antigo Testamento, né? Porque veja, alguma dúvida que nós íamos construir o barco, se Deus chegasse para nós, aparecesse, pum, apareceu. Dante, você vai pegar, vai chover, agora você vai pegar madeira, você vai pegar prego, você vai... Não é dúvida, é claro que no momento seguinte eu sairia para pegar as madeiras. Onde é que tem essa madeira, prego, martelo? Vamos lá, pessoal, vamos construir. Faríamos? Sabe quem fala para você hoje? O Senhor Jesus está falando. Você acha, e aqui nós vamos entrar nesse contexto, você acha que alguma mensagem dita por anjos não foi cumprida? Vocês têm algum relato? Não foi cumprida? Vocês imaginem a dita pelo Senhor Jesus. Qual a possibilidade de não ser cumprida? E nós achamos que, veja bem, não, mas nos nossos dias não é bem assim, não, mas se Deus estivesse falando eu ia fazer mesmo. Ué, Jesus está falando diretamente comigo e com você. Qual a possibilidade disso aqui não ser bem assim, do jeito que ele está falando? Porque Abraão não chegou. Quando Abraão, olha, então vai lá, pega Isaac, seu filho, seu único filho, e me oferece sacrifício. Abraão não falou, não, peraí, tá bom, mas não nesse contexto, não é Deus? Nós estamos vivendo outro contexto aqui. Isso aí pode ser num contexto quando eu não tinha o filho. Agora que o Senhor me deu, depois de 25 anos, aguardando esse menino, já está vindo aqui quase 14, 15 anos conosco, o Senhor está pedindo, acho que o Senhor não... Peraí, eu não estou entendendo direito, vamos contextualizar. Abraão não fez nada disso. Não falou, Isaac, vamos lá. Caminhou 3 dias com Isaac, sabiam disso? Pensando, como eu e você, Abraão não era diferente, não. Pensando, mas jamais duvidou do que foi dito a ele. Hoje nos fala no Senhor Jesus. Sabe quem é o Senhor Jesus? Vou apresentá-los para vocês. Vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus 1. Diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Perdão, deixa eu começar um pouquinho antes, né? A definição está antes. Falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sabe esse quem fala a você e a mim hoje? Como vivemos uma vida que vale a pena? Ele é o fabricante. Ele quem fez o universo. Sabe que em Gênesis 1, o que diz em Gênesis 1:1? Se for para algum texto para eu decorar, eu vou decorar Gênesis 1, Salmos 23:1, tem alguns, né, João 23:16. E Gênesis 1, o que diz ali? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sabe o que esse texto de Hebreus está dizendo? Sabe quem estava lá no princípio criando? O Senhor Jesus. É esse que fala comigo e com você hoje através das Escrituras. Pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Filipe chega para Jesus e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. O que Jesus fala? Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, você está falando, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Você não titubearia jamais em ouvir a voz, se Deus aparecesse na sua frente e falasse com você, você iria para onde Ele mandar. Mas quando Jesus fala, nós queremos relativizar o que Ele está dizendo, né? É a mesma pessoa. As pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, não, quando eu chegar no céu eu vou falar com Deus, e depois eu vou falar, Deus, espera um pouquinho que eu vou falar com Jesus. Eu falei, como assim? Nós só vamos encontrar Jesus no céu, é um Deus só, né? Que se manifestou através de Cristo. Mas isso é um outro assunto. Vamos lá aqui, ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
É por meio desse Senhor Jesus que Ele fala conosco hoje. Não é mais de muitas formas, não é mais pelos profetas. Hoje Ele, por sermos habitação do Espírito, estarmos na nova aliança. Deus, pelo Senhor Jesus, fala diretamente conosco. E eu gosto muito de ver a correlação. Vamos abrir porque é importante. Vamos lá para João capítulo 1. E eu já vou falar para vocês por que isso é importante. João capítulo 1. Eu fiz algumas correlações de algumas características aqui de Jesus. Aquele que mediante o universo foi criado. João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de quem aqui? Por enquanto é do Verbo. Lá no versículo 14 que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vejam lá, versículo 14. De quem que é esse pelo qual o universo foi formado? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, a expressão exata do seu ser. João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Vejam, por que eu quis destacar e lermos esses textos de João? Porque normalmente quando uma pessoa se converte, chega para nós e fala assim: eu quero ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, eu preciso começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo? E nós falamos: por onde ele começa, né? Aí, Gênesis é muito complicado, depois vai entrar em Êxodo, depois vai ter a genealogia, aquilo vai ser muito complicado. Novo Testamento. E aí nós ouvimos dizer um dia na igreja que é por João. E ele fala: começa a ler por João. Por que nós damos ênfase ao Evangelho de João? Porque João apresenta Jesus como Deus. E Jesus sendo Deus, a mensagem que ele traz é irrefutável. É uma certeza e garantia de cumprimento absoluta. Ou Deus já falou em alguma mensagem ou em alguma obra realizada? Absolutamente. Entendi porque nós falamos para as pessoas começarem a ler o Evangelho de João. Mostrando Jesus como Deus que é. Essa é uma verdade absoluta. E eu nem vou entrar muito, gastar tempo dizendo, se não existe verdade absoluta, verdade relativa, então. Estou afirmando que é uma verdade absoluta pelas Escrituras. Agora, feita a apresentação ao livro de Hebreus, no livro de Hebreus, nós vamos... o escritor aqui, ele começa a falar o seguinte: bom, deixa eu comentar uma coisa com vocês. O escritor aos Hebreus está falando. Eu apresentei, antes Deus falava dessa forma, aos pais pelos profetas, né? Muitas vezes, muitas maneiras, com sonhos, visões, audivelmente e tudo mais. Agora nos falou pelo Filho. Pelo Filho eu vou apresentar. O Filho é tudo isso que nós vimos. Todas as características. Este Filho é o próprio Deus Criador. É o próprio Deus que arquitetou todo esse plano de salvação. É através dele que Deus vai falar. Hoje, fala comigo e com você. Agora, isso fica muito vago, né? Fica muito vago. Agora, os hebreus conheciam muito as mensagens ditas pelos anjos. O anjo falou, não tem dúvida. Vai contra o anjo para você ver se não vai acontecer. E aí ele começa a colocar, trazendo essa sombra, e vai colocar perto do real agora. Vocês querem ver? Vamos lá? Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho,
o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade e o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles permanecerão, tu, porém, permaneces sim, todos eles envelhecerão. Qual vestidos? Também qual manto os enrolarás? Como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos teus anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos entender um pouco isso. Ele pega a mensagem trazida pelos anjos e a coloca num padrão de comparação da mensagem trazida pelo Filho hoje. Qual é a possibilidade da mensagem trazida pelo Filho não ser cumprida? A mesma possibilidade de uma mensagem trazida pelos anjos não ser cumprida. Sendo que este Filho é muito mais superior do que estes anjos. Qual a possibilidade desta mensagem não ser verdadeira? Qual a possibilidade desta mensagem não ser cumprida? Nenhuma. Vocês querem ver? É por isso que tem o capítulo 2 aqui, ó. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, alguém tem alguma dúvida? Quando Deus os 3 anjos que apareceram ali, foram 3 anjos, né? Um era o Senhor Jesus e os outros 2 eram os anjos, né? Mas isso é outro estudo, leiam lá Gênesis, né? Como é que eu sei que era o Senhor Jesus? Porque Abraão o adorou, né? E anjo não aceita adoração, mas isso é um outro texto. Vejam, aí os 2 anjos que foram para Sodoma, né? Alguma possibilidade daquilo não ter sido cumprido daquela forma? Lá, peraí, não, senta aqui, anjo, veja bem, não vamos conversar, porque eles não são tão ruins assim. Alguma possibilidade? Se aquela mensagem foi cumprida, assim, versículo 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aí, continuando o texto. Mas qual é a ênfase aqui? Porque muitas vezes nós falamos: não, Dante, olha, eu não sei, eu não faço a vontade de Deus, como aquela parábola que Deus conta do samaritano, né, da conhecida do samaritano. Eu não faço. Deus fala assim: qual é o primeiro, né, o grande mandamento? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Deus falou assim: é isso mesmo, faz isso e viverás. O que eles responderam para Jesus? Qual é meu próximo? Que se eu soubesse, eu faria, né? Mas eu só não faço porque eu não sei quem é meu próximo. Aí depois Jesus vem com a palavra do samaritano. Mas a ênfase que eu quero dar aqui? Muitas vezes nós falamos assim: Deus, olha, eu só não faço porque eu não sei. Porque se eu soubesse qual que é a sua vontade, eu faria. Faria? Não, também Noé não tinha como não construir a arca. Se um anjo aparecesse para Maria e falasse: você vai ficar grávida, é claro. E vocês acham que nós não íamos obedecer? Claro que sim. Se um anjo viesse para nós, postasse aqui, apareceu, e falasse com cada um de vocês: olha, vocês não iam fazer? Iam ou não iam? Opa, um anjo de Deus, você pega todo o histórico que foi cumprido literalmente o que eles disseram, você não ia fazer? E eu já ouvi algumas pessoas falando assim: também, se Deus falasse comigo aqui no meu ouvidozinho assim, bem, eu faria. O filho está falando, o que você está fazendo?
Você acha que tem alguma possibilidade de não cumprir o que Deus está dizendo? Ou quando nós não queremos cumprir, nós queremos contextualizar. É claro que nós não vamos falar, não, a Bíblia é a Bíblia, não vai cumprir, Deus está falando, é assim. Mas aqui não é bem assim, né? Hoje nós estamos, como o Fernando falou de manhã, é um outro contexto. Hoje, afinal de contas, é a era da informação. Da informar, não, nós temos tanta informação. Então veja, esse texto do homem liderar, da mulher se submeter, dos filhos serem obedientes, lá em casa nós damos um jeito. Então eu vou falar para você, dá um jeitinho nessa área que vai dar errado. Não, mas como é que você pode afirmar isso? Não sou eu não, é o filho que está falando pelas Escrituras. Vai dar errado. As más conversações corrompem os bons costumes. Não, mas eu consigo. Não, eu influencio de onde eu estou. Comigo. Isso aí, mas isso aí para quem não é muito, maduro na fé. Entra lá para você ver. Sabe por quê? Porque quem está falando é o filho. Fala. Aqui no versículo 7, quando fala que tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Porque ele se fez carne, né? Está lá em Salmos 2. Quando ele se fez homem. Então vejam. E aí nós queremos espiritualizar, contextualizar a Bíblia. Queremos interpretar a Bíblia. Quem somos nós para interpretar o que Deus está falando? Quem somos nós? Deus está dizendo é desse jeito. Ou vocês acham que Deus não sabia que a Bíblia ia ser usada no século 21? Ele está vendo? Se Deus soubesse, ele ia escrever diferente. Não escreveu, não. Não, mas aí está fora do contexto. Mas está mesmo. Quem falou que ia estar dentro do contexto? E quando nós estamos falando dentro do contexto, que contexto? Do mundo? Vai ser diferente mesmo, sabiam disso? Então, vai ser diferente. Não, mas vou ter que remar contra a maré. Mas vai mesmo, alguém falou diferente? Vocês já viram o ensinamento de Jesus? Para ser diferente mesmo. Não, mas vou chegar num grupo, eles não vão me aceitar, né? Os adolescentes que eu digo, os jovens aqui não vão aceitar. Jovens, aí no trabalho, né? Não, mas se eu fizer exatamente do jeito que está aqui, então. É exatamente do jeito que está aqui. Sabe por quê? Porque quem está nos trazendo a palavra hoje é o Filho. A mensagem hoje é o Filho. E é do jeito que está sendo dito. Quer concordemos, quer não. Quer aceitemos, quer não. Quer entendamos ou não. A mensagem está sendo trazida pelo Senhor Jesus. E aqui o texto diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos, versículo 3 do capítulo 2, tão grande salvação? Não há alternativa para a salvação. É em quem cremos que faz a diferença. É na obra do Senhor Jesus que a nossa salvação está fundamentada, está firmada. E não naquilo que fazemos, e não naquilo que... É claro que causa e consequência aqui, né? Se cremos, obedecemos, isso é causa e consequência, mas não é porque eu faço que eu sou salvo, não é porque as minhas obras eu sou melhor ou pior do que o outro, porque as pessoas têm aquela imagem do ladrão da cruz, né? Jesus foi crucificado com 2 ladrões, o ladrão ruim e o ladrão... Vocês já viram o ladrão bom? Eu nunca vi. Por que nós temos uma ideia que o ladrão foi bom? Se ele estava lá, ele estava sob a decisão do Império Romano, estava sendo crucificado, a pior morte de cruz. Mas nós entendemos isso quando nós lemos 1 João, quando fala por que Caim assassinou o seu irmão. Vocês sabem disso? Abram lá para 1 João capítulo 3, já estamos encerrando. E o material complementar a isso, nós iríamos entrar, enquanto vocês estão abrindo aí para 1 João capítulo 3, todos já assinaram a lista? Então deve estar por aí, vocês precisam, por favor, depois assinar, ou assina domingo que vem, se vocês vierem já assina. 1 João capítulo 3, versículo 12, já deve estar disponível, senão eu vou disponibilizar no site. Aqui tem todo o contexto, nós não conseguimos ver, mas... Nós íamos entrar aqui na questão dos anjos. Quem são os anjos, a sua classificação, a natureza... Porque ângelos, na realidade, no original, diz que é um mensageiro. Ele pode ser um mensageiro humano, mas pode ser um mensageiro, um ser celestial. Não necessariamente toda vez que está sendo falado em anjo na Bíblia, significa um mensageiro, um ser celestial, né? Mas aqui tem todos os textos bíblicos, Tiago 2,25 diz isso, Lucas 9,52, mas tem os celestiais também, né? Como apareceram lá em Sodoma e Gomorra, em Gênesis e tudo mais. Então aqui mostrando quem são os anjos. A palavra cumprida, falada pelos anjos, alguns exemplos, foram cumpridas? Foram literalmente. E a palavra pelo Filho?
O Filho é tão superior aos anjos que é por esta razão que a palavra dita pelo Filho será cumprida de qualquer forma. Por isso que ele diz, apeguemo-nos com mais firmeza. Como escaparemos nós se negligenciarmos? É a certeza do cumprimento da mensagem anunciada. Depois aqui, se Deus permitir, domingo que vem a gente começa Hebreus capítulo 3, pegando um pouquinho do ministério dos anjos, né, para entender um pouco. Mas voltando aqui em 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim, versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, isso ninguém tem dúvida, né? E as do seu irmão, boas. Justas, não boas. Portanto, nós temos que depositar nossa fé em quem nos justifica e não naquilo que fazemos. Porque às vezes nós olhamos o filme de Caim e Abel, Caim é aquele, né, tem aquele semblante carrancudo, bravo. E Abel? Abel é aquele que levou o cordeirinho, a ovelhinha, não é isso? Os dois eram tão pecadores, um quanto o outro, sabiam disso? Como os dois ladrões eram pecadores, tanto da esquerda quanto da direita. Qual foi a diferença? Que a obra de um deles foi justa. Houve pagamento do preço, derramamento de sangue. Ali o animalzinho depositando fé no Senhor Jesus que viria. E na cruz, depositando fé de que o Senhor Jesus era Deus. Extraordinária, né? É essa mensagem trazida por todo o Antigo Testamento, agora confirmada pelo Senhor Jesus, que é o real de tudo aquilo que foi sombra, importantíssimo e fundamental para nós entendermos quem Deus é, como Deus age, e principalmente todo o Antigo Testamento para apontar para o real que é o Senhor Jesus. A sua fé está fundamentada em quê? Zelo sem entendimento? Em fazer, não fazer, cumprir, não cumprir, ou no Senhor Jesus? E isso aqui é o gancho para nós, se Deus quiser, entrarmos no capítulo 3 de Hebreus, domingo que vem, para entendermos o que é entrar no descanso. Porque como foi dado para os hebreus entrar no descanso em Canaã, isso é deixado para nós. Você já entrou no descanso? Então, vai precisar ler, vai ter que vir domingo que vem para ouvir isso, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse tempo, te agradecer pela tua palavra e por essa obra extraordinária, Deus, de salvação, firmada, arquitetada, consumada pelo Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, nos resgatou e nos trouxe, ó Pai, aos pés do Senhor Jesus, nos firmou sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Ó Pai, ensina-nos para que possamos adorá-lo como Deus que o Senhor é. Te pedimos e te agradecemos isso, no teu nome, Senhor Jesus. Amém.